Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui falar dos jogos que gostei de jogar em modo multijogador no mês de maio de 2023, o mês que acabou de passar. Foi um mês que deu para jogar muitos jogos e aqui refiro, por exemplo, também os jogos todos que eu joguei com o Ricardo Gomes em Setúbal, que fui fazer-lhe uma visita e ele teve a gentileza e também de uma grande hospitalidade de preparar uma série, uma quantidade grande de jogos sobre o tema do urbanismo. Eu acho que quase que isto justifica depois fazer um vídeo à parte só para estes jogos, embora a maior parte deles eu não os tenha, embora alguns vou conseguir arranjar, mas eu acho que depois vou poder falar, é isso, vou fazer depois um vídeo sobre estes jogos. Então, mas vou falar dos outros jogos que eu, à exceção destes, porque foram muitos e foram um conjunto que tinha uma sequência lógica entre si, vou falar dos outros jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador. E, surpresa das surpresas, um deles foi o Carcassonne. Surpreendente, não é? Não é um jogo que eu normalmente goste. Não é que eu não gosto do jogo, mas a ter outros para escolher, vou atender normalmente para outros, porque até tendo a gostar de jogos um pouco mais longos e que me dão mais possibilidades de decisão. No entanto, eu neste mês que passou estive em França. Estive em visita familiar em França e numa das casas onde estive estavam alguns jogos de tabuleiro, poucos. Um deles era o Carcassonne, que eu tinha oferecido à minha cunhada há uns anos valentes, até porque o Carcassonne é um jogo que eu normalmente oferecia muito antigamente. E precisávamos de um jogo, queria jogar um jogo com a minha filha. E ela nunca tinha jogado Carcassonne, tinha jogado só o Carcassonne Júnior e decidimos, olha, vamos experimentar o Carcassonne. E foi uma experiência muito agradável jogar a dois com ela, agora que está um bocadinho mais velha, e portanto foi um jogo que eu de facto gostei de jogar em modo multijogador este mês. Não foi esta versão, que esta é a versão de 20 anos, mas gostei muito de jogar até, e eu próprio fiquei surpreendido com isso. Obviamente que não será o jogo que eu vou andar sempre a jogar, mas provavelmente nestes momentos familiares, quando o jogo estiver à mão, quando for só para jogar a dois, acho que vai ser uma das coisas que vou sacar. Outro jogo que gostei muito de jogar em modo multijogador este mês foi o Architects of the West Kingdom. Porquê? Porque isto foi jogado durante um dos encontros mensais dos Board Gamers de Leiria. Nós fazemos encontros mensais ao sábado também, para além dos encontros todos, em todas as sextas-feiras à noite, e joguei com o David e a Bia, que já estiveram aqui no canal. E como nós conhecíamos o jogo, jogámos o jogo tão rápido, a três, foi menos de uma hora, que foi uma experiência fantástica. Ou seja, poder ter um jogo que já tem bastante profundidade, que tem interação, que para mim está entre os dos jogos que eu mais gosto da alocação de trabalhadores, de um modo tão rápido, tão dinâmico e tão competitivo no sentido que tivemos todos a tentar lutar pela vitória, foi imensamente interessante e foi uma das melhores experiências de jogos dos últimos tempos que tive, pelo modo como não teve tempos de espera, fomos diretamente àquilo que queríamos e ficámos só com a boa parte do jogo, sem as outras partes da explicação, das dúvidas, das pausas, dos tempos de espera, que por vezes acompanham os jogos. E, por fim, o outro jogo que eu gostei de jogar em modo multijogador foi o Europa Universalis, que é o oposto dos outros dois. Foi complexo, longo, com imenso tempo de espera, com imensas dúvidas, com discussões entre nós nas interpretações das regras. Jogámos só a primeira era, do modo mais simples, com o mínimo de coisas, e foi duro jogar isto, mas foi imensamente bom. Deu para perceber todo o potencial brutal deste jogo. Isto é uma obra de arte. Consegui transformar o jogo digital neste jogo analógico, que com o devido tempo, no espaço, com as pessoas certas, isto é uma experiência maravilhosa. Obviamente para quem gosta de jogos pesados, profundos, longos, com forte dimensão histórica, com alguns elementos de simulação e com muitas interações entre os jogadores e com muita liberdade para tentarmos pontuar e chegar à vitória das mais diversas formas. Foi uma experiência brutal, um jogo que joguei com o Edgar e com o Hugo, numa noite, durámos 5 horas a jogar isto, mas queremos muito jogar e provavelmente vai ser um jogo que nos vai acompanhar nos próximos anos, à medida que vamos tentando aprofundar o jogo, e provavelmente seria interessante ter uma comunidade de jogadores que jogassem isto, para podermos combinar em alguns eventos, principalmente nas convenções, para desfrutar da maravilha que é este jogo.
Até estou a transpirar do peso deste jogo. Pronto, foram os jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador. Como sempre, fico também curioso para saber quais os que vocês gostaram de jogar no mês que passou. Obrigado, adeus!